Pessoal, bom dia a todos, mais uma vez. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar um tema de redação, tá? Só que esta redação, nós iremos construí-la parte por parte. Após a apresentação do tema, a discussão e o debate do tema, eu vou disponibilizar para vocês um material com uma estrutura completa da redação, separada por partes. Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Primeiro vocês vão montar o plano, tá? Para depois a gente ir pegando essa prática de construir a redação por completa, ok? A gente precisa começar a realizar esse trabalho de construção mais detalhada, fazendo parte por parte, para a gente ir pegando o ritmo, como vocês estão chegando agora no primeiro ano do ensino médio e tendo esse contato maior com o texto dissertativo argumentativo, que é o tipo de texto que o Enem exige, tá? Na hora de escrever a redação. Então, a gente vai se familiarizando aos poucos até a gente ir pegando aí o ritmo, tá bom? Depois eu vou explicar passo a passo da atividade para vocês. Então, o tema de hoje, o tema sobre o qual vocês irão discorrer o texto de vocês será a persistência do trabalho infantil no Brasil contemporâneo. Nós vamos ver hoje o que é a exploração do trabalho infantil e o que não pode ser considerado exploração do trabalho infantil, tá bom? Então, olha só. O que é trabalho infantil? O trabalho infantil consiste em toda e qualquer forma de trabalho que seja exercido por crianças ou adolescentes com idade menor àquela definida pela legislação de cada país. No Brasil, aqui no nosso país, esse limite é de 16 anos, tá? Então, é considerado explorado a criança, o adolescente ou o jovem com menos de 16 anos que desenvolva algum trabalho, salvo aqueles trabalhos, aqueles enquadramentos de atividades laborais, como o jovem aprendiz, que permite o trabalho a partir dos 14 anos, tá bom? Tem essa ressalva aí. O trabalho infantil é a exploração de crianças e adolescentes como mão de obra, afetando diretamente os menores envolvidos. E a gente vai observar que isso não é uma coisa recente, tá? Se a gente for voltar lá ao longo da história, nós vamos observar que durante muito tempo as crianças elas já foram exploradas. A exemplo, no feudalismo, onde esse tipo de exploração da mão de obra infantil acontecia para favorecer os senhores feudais, os donos de engenho, e com isso, né, eram exploradas aí as crianças, filhas dos escravos, filhas dos operários, filhos dos trabalhadores das fábricas, dos canaviais, né, da agricultura, enfim, N modos de trabalho escravo aconteciam, não é, lá na época do feudalismo do Brasil, ao longo aí dos anos, né, em que o Brasil viveu a escravatura, tá bom? Mas foi durante a Revolução Industrial que esse tipo de exploração atingiu seu auge. Ou seja, então nós temos dois momentos históricos que vocês podem citar na redação de vocês, tá? A Revolução Industrial, ela fez com que nas primeiras fábricas europeias, muitas crianças elas fossem exploradas porque era uma mão de obra mais barata, mais acessível. Então, durante esse período, era muito comum que as crianças, a partir de 4 anos de idade, fossem exploradas em jornadas diárias
de até 14 horas de trabalho, recebendo em troca, basicamente, comida e casa, moradia e alimentação. Então, elas trabalhavam apenas para ter direito a isso, tá bom? Esse cenário fez com que muitas crianças elas fossem mutiladas nos maquinários e até mesmo mortas em acidentes nas fábricas. Tudo isso sem contar os constantes abusos aos quais elas eram submetidas, que variavam de castigos severos até mesmo a exploração sexual, tá? Então vamos ver aqui quais são as causas do trabalho infantil. Nós temos como causa a pobreza familiar, tá? Que é um dos principais fatores que levam uma criança a trabalhar. Ou seja, quanto mais pobre, quanto mais baixa for a renda de sua família, mais chances de ser obrigada a trabalhar essa criança vai ter para ajudar no sustento de casa, tá bom? Então esse trabalho dependerá muito da realidade da família. Deixa eu admitir, Ítalo, que chegou agora. Vai depender muito da realidade da família, tá? Outro fator, pessoal, que causa essa exploração do trabalho infantil é uma educação de baixa qualidade. Então, é perceptível que a baixa qualidade das escolas públicas pode ser uma causa do trabalho infantil. Quando o jovem ou a família não enxerga na escola uma possibilidade de mudar de vida, de ter um futuro melhor, o que é que acontece? A evasão escolar. E aí nós já temos um outro problema sendo gerado, que é a desistência dessas crianças e desses jovens de frequentarem a escola. E isso faz com que eles acabem muitas vezes se inserindo em um ambiente que gera um trabalho informal, ou seja, um trabalho que não é reconhecido, um trabalho que não é bem remunerado, tá? Então, nós temos aqui alguns motivos que geram este problema. Além disso, também nós temos a naturalidade. O que isso quer dizer? Que alguns países, infelizmente, ainda enxergam o trabalho infantil como sendo algo normal, que faz com que a criança aprenda desde cedo a valorizar o trabalho. E não é bem assim, tá? Esse quadro, pessoal, acaba muitas vezes facilitando a criança a entrada de crianças em um mercado de trabalho, transpondo aí a barreira de que o trabalho é digno do homem e o trabalho protege a integridade dos menores de idade, né? Então, uma série de fatores contribui para isso. A exemplo mesmo, a própria história do Brasil. Quando nós olhamos para trás e vemos aí que nós passamos por um período escravocrata, não é? Onde o trabalho ele era considerado algo inerente ao homem, porém de forma muito exploradora, não é? Então muitas famílias têm esse discurso: ah, precisa aprender a trabalhar para dar valor ao trabalho, ao dinheiro desde cedo. E não é bem assim, tá? Outro fator, pessoal, é o trabalho familiar. Muitas famílias acabam explorando suas próprias crianças como uma maneira de reduzir custos, principalmente em trabalhos domésticos. Claro que nós temos outras possibilidades de exploração do trabalho infantil, sem ser o trabalho doméstico, não é? Por exemplo, na agricultura, né? No comércio familiar, onde as crianças elas são colocadas desde cedo para trabalhar junto com as suas famílias. E isso não seria nenhum problema, desde que não fosse vista como uma obrigação, como algo que tem aí o papel de substituir o direito da criança de ser educada, de frequentar a escola, tá bom? Então, isso aí nós temos que saber diferenciar bem
o ajudar a família do trabalhar para a família. É muito importante a gente compreender essa distinção. Como consequências, nós vimos as causas. Vamos ver agora as consequências. Nós temos os impactos físicos, porque crianças que se encontram em uma situação de exploração, como mão de obra, apresentam graves problemas de saúde, fadiga excessiva, cansaço, desenvolvimento de problemas respiratórios, ansiedade, irritabilidade, distúrbios de sono, sem falar nos impactos psicológicos, tá? O contexto social do trabalho ao qual as crianças são submetidas pode impactá-las psicologicamente de maneira muito forte. Além disso, as condições precárias de trabalho, muito comuns em cenários de exploração de crianças como mão de obra, acabam levando a abusos físicos, sexuais e emocionais, ocasionando aí uma série de doenças psicológicas, devido à carga de responsabilidade que é colocada nessas crianças. A pressão que é colocada em cima dessas crianças para realizar o trabalho. Não é? Então, essa inversão de valores acaba aí gerando uma série de dificuldades para uma criança que não deveria, não precisa e não pode passar por isso. Tá bom? Os impactos educacionais. O impacto educacional que esse tipo de trabalho, essa exploração acaba gerando, é um impacto muito grande, tá? E reflete principalmente no ambiente escolar. Porque já foi constatado que crianças que trabalham apresentam grandes dificuldades no rendimento escolar. Grandes dificuldades de ter um bom desenvolvimento na escola. E isso leva ao quê? O abandono da escola, tá? Quando a criança continua na escola ao mesmo tempo em que ela trabalha, é notório, é observado que as notas sofrem uma queda brusca, fazendo com que a criança ela fique desestimulada. A criança ela não consegue ter o mesmo rendimento escolar que outras crianças da sua mesma idade, que não trabalham, que apenas estudam, tá? E isso faz com que a criança vá cada vez mais ficando desestimulada. Sem falar aí nos índices de analfabetismo que isso acaba gerando, porque a criança trabalha, não frequenta a escola, ou quando frequenta, apresenta aí um baixo rendimento escolar, e isso faz com que gere outros problemas dentro dos aspectos educacionais. Tá bom? Tipos de trabalho infantil. Aqui eu tenho alguns exemplos. Casas de famílias ricas, na zona rural, trabalhando, né, na agricultura, nas minas, nos canaviais, nas fábricas, o narcotráfico, a prostituição, a pornografia infantil e o tráfico de pessoas. São alguns exemplos de exploração do trabalho infantil. O senhor acha que durante a quarentena o trabalho infantil ainda é mais explorado do que antes da pandemia? O senhor acha que durante a quarentena o trabalho infantil... Acho que com isso, com o fato de as crianças não estarem frequentando a escola, muitos pais acabam dentro da própria casa, dentro do ambiente familiar, não é? Sobrecarregando as crianças com atividades que não deveriam ser impostas para elas realizarem, já que na visão dos pais, as crianças nesse período não estão estudando de maneira alguma, não é? Principalmente quando a gente fala de crianças de rede pública, de rede estadual de ensino, que não estão tendo, não é? Pelo menos assim, em uma grande maioria, aulas remotas, como vocês estão tendo. Até porque as próprias condições não permitem. A falta de equipamentos, como
tablets, celulares, notebook, internet, façam que estas crianças não tenham condições para assistirem aulas remotas. Então, as crianças acabam ficando o quê? Ociosas, sem ter muito o que fazer nesse período, e muitos pais acabam o quê? Dando funções de trabalho que deveriam ser realizados pelos adultos para as crianças. Não é? Então, é uma realidade realmente que a gente observa nesse período. Como combate ao trabalho infantil, e isso aqui, pessoal, vocês podem usar na proposta de intervenção como agentes que podem contribuir para solucionar este problema. Nós temos os direitos humanos, tá? Que busca fiscalizar e denunciar esse tipo de exploração, tá? Nós temos o OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, que é uma organização que estuda e fiscaliza as relações do trabalho infantil no mundo inteiro, tá? Programas nacionais de combate ao trabalho infantil são estimulados, buscando cada vez mais capacitar professores e conscientizar a população da necessidade de se garantir o fim da exploração do trabalho infantil. Temos também o Ministério da Saúde e da Educação, buscando oferecer capacitações para os profissionais da saúde e da educação, como assistência social, além de fortalecer a autonomia dos fiscais de trabalho e das ONGs voltadas para esse propósito, tá? De manter mesmo manter ativa a fiscalização desse tipo de exploração do trabalho infantil. Temos também algumas leis que protegem a criança em relação a esse tipo de exploração, tá? Como, por exemplo, a Lei do Trabalho Infantil. Cada país possui uma legislação específica para determinar qual é a idade mínima em que se pode inserir uma criança, um adolescente, no mercado de trabalho. No Brasil, 16 anos, tá? Até os 14 anos, o trabalho infantil é completamente proibido no Brasil. Entre 14 e 16 é proibido, exceto na condição de menor aprendiz. Ou seja, quando o jovem ele estuda e realiza algum trabalho técnico, algum estudo técnico, que lhe dê possibilidades de ingressar no mercado de trabalho. É diferente, tá? Ele está realizando aí uma educação, um estudo que lhe insira no mercado de trabalho, através de um curso técnico profissionalizante, tá bom? Entre 16 e 18 anos, há uma permissão parcial, que proíbe trabalhos noturnos, em condições insalubres ou penosas, perigosas, de modo que o decreto de número 6.481, tá? /2008, lista 93 tipos de atividades consideradas as piores formas de trabalho infantil. No Brasil, nós temos o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a principal arma utilizada aí para fiscalizar e punir empresas ou familiares responsáveis pelo emprego de mão de obra infantil, ok? Vocês podem citar na redação, tá, como um repertório sociocultural, um curta chamado Vida Maria, que ganhou aí destaque por sua produção, que retrata, pessoal, essa realidade, tá? Deixa eu ver se eu consigo passar aqui para vocês. Eu trouxe o vídeo, eu espero que dê para vocês conseguirem visualizar e ouvir. Vocês me confirmem se vocês estão conseguindo ouvir aí. Vou passar só um trechinho para vocês verem. Estão conseguindo ouvir?
Ok. Vou passar aqui um trechinho desse curta que vocês podem usar na redação de vocês. Maria José. Oh, Maria José, tu não tá me ouvindo chamar, não, Maria? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pro bicho. Vai, menina! Vê se tu me ajuda, Maria José. Então, pessoal, depois se vocês quiserem assistir na íntegra, vocês pesquisam lá no YouTube que tem completo, tá? Mas de modo muito geral, esse curta que foi produzido em 2006 por Márcio Ramos, ele ganhou destaque nacional, tá? Por contar a história de Maria. Na verdade, são 3 Marias, né? Conta a história primeiro de uma menina de 5 anos, que é Maria José, que tem o sonho de aprender a escrever o nome, de frequentar a escola, né, de ser alfabetizada, mas ela vive em uma realidade onde o trabalho doméstico ele prevalece, tá? Então, de geração a geração, isso vai sendo perpetuado, vai sendo passado. Educação fica aí em último lugar, ou até mesmo nem existe. O que nós temos que observar aqui é essa realidade de 3 gerações de mulheres de uma mesma família que acabam muitas vezes aí realizando as mesmas tarefas desde muito pequenas, desde muito cedo, porque aí os afazeres domésticos, cuidar da casa, é vista aí como a única função da mulher nesse determinado ambiente aí, tá? Então, esse curta A Vida Maria, ele retrata essa realidade da exploração, né, do trabalho infantil desde muito cedo. Tem outro videozinho aqui, pessoal, que explica melhor para vocês de forma bem lúdica e interativa sobre a exploração do trabalho infantil. Deixa eu colocar aqui para vocês. Você sabia que não são só os adultos que trabalham? Infelizmente, há muitas crianças e adolescentes assumindo vida de gente grande antes do tempo. Vamos ver isso mais de perto. Esta é Cristina, uma menina de 8 anos que vive em Pernambuco e que adora jogar bola. Júlio tem 15 anos, mora no Rio Grande do Sul e gosta de empinar pipa. Os dois ainda são crianças e deveriam ter tempo para o estudo e o lazer. Contudo, eles compartilham uma dura realidade. Ambos vivenciam uma meia-infância. Cristina acorda às 4 da manhã e enfrenta um cotidiano pesado, limpando, lavando e passando por ordem da sua tia, que a maltrata constantemente. Faz uma pausa nas tarefas e corre para a escola. Quando retorna, ainda tem muita coisa para fazer.
Júlio, por sua vez, enfrenta uma rotina cansativa e dolorosa numa pedreira, exposto ao sol, junto com seu pai. Por conta disso, abandonou a escola. Esses jovens estão submetidos ao trabalho infantil. E, infelizmente, Cristina e Júlio não são os únicos afetados por essa violação. No Brasil, mais de 3,5 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos estão em situação de trabalho infantil. Isto representa mais de 8% da população dessa faixa etária. Mas o que de fato é considerado trabalho infantil? Trabalho infantil é toda forma de trabalho, remunerado ou não, que priva as crianças e adolescentes de experiências próprias de suas idades, como as de estudar e brincar. O trabalho infantil impõe uma carga de responsabilidade desproporcional à faixa etária desses jovens. Além disso, faz com que exerçam atividades inadequadas à sua estrutura física e psicológica, colocando sua saúde e segurança em risco. Para se ter uma ideia, só entre 2007 e 2013, mais de 13 mil meninos e meninas se acidentaram e outros 119 morreram trabalhando. E o que a lei brasileira diz sobre o trabalho infantil? No Brasil, o trabalho é proibido em qualquer hipótese até os 13 anos. Entre os 14 e os 16 anos, o trabalho é permitido, mas somente na condição de aprendiz, que combina a frequência escolar ao desenvolvimento de uma profissão supervisionada. A partir dos 16, o trabalho é permitido, mas o jovem não pode trabalhar à noite nem desempenhar atividades de risco, como manusear máquinas. A partir dos 18 anos, o jovem pode trabalhar em qualquer ofício. Portanto, quando falamos em trabalho infantil, nos referimos a uma situação que não respeita essas normas e que compromete o desenvolvimento físico, psicológico e cultural de crianças e adolescentes. E onde meninos e meninas estão trabalhando no Brasil? O trabalho infantil acontece em pedreiras e no âmbito doméstico, como no caso de Júlio e Cristina. Mas também há jovens trabalhando em lixões, carvoarias, feiras livres, comércio informal, borracharias, matadouros e na agricultura, ou ainda em atividades ilícitas, como tráfico de drogas e exploração sexual. Essas atividades são consideradas algumas das piores formas de trabalho infantil pela Organização Internacional do Trabalho, porque são atividades perigosas e insalubres. E por que tantas crianças e adolescentes começam a trabalhar antes do tempo? São muitos os motivos que levam crianças e adolescentes a trabalhar, mas o principal é ajudar a sustentar a si e a sua família. Muitos deles também trabalham para ter acesso a bens de consumo, como celular, óculos e videogame. Então, tudo é trabalho infantil? De modo algum. Tarefas pontuais e sem riscos, como lavar louça, aprender a mexer com a terra e arrumar a própria cama, não configuram trabalho infantil. Pelo contrário, são ações que fortalecem os sentimentos de solidariedade e responsabilidade nos jovens. E o que tem sido feito para acabar com a exploração de crianças e adolescentes? Nas últimas 2 décadas, o Brasil avançou no combate ao trabalho infantil. O governo fortaleceu as fiscalizações e criou projetos de transferência de renda aliados ao reforço escolar e a atividades culturais. No entanto, para erradicarmos o problema do trabalho infantil, ainda há muito a se fazer. O combate ao trabalho infantil é uma responsabilidade do Estado, da sociedade e das famílias de meninos e meninas, que devem juntos zelar por eles. Se você conhece algum caso de trabalho infantil, denuncie, disque 100 ou procure o Centro de Referência de Assistência Social mais próximo. Crianças e adolescentes têm o direito a uma infância completa. Todos juntos por um Brasil livre de trabalho infantil. Bom, pessoal, deu para vocês acompanharem direitinho o vídeo? Sim, professor. Ficou mais claro assim a questão da diferença entre o que é exploração do trabalho infantil e o que é atividade permitida para cada criança, tá bom? Então, pessoal, o nosso tempo já está encerrando. Eu vou explicar aqui, tá? Deixa eu compartilhar com vocês a atividade
vocês irão construir a redação passo a passo. Eu não quero a redação escrita por completa, tá? Então, aqui nesse primeiro quadro, vocês vão colocar o tema, depois o contexto que vocês vão usar, se é a citação de um filme, de um livro, de uma música que fala sobre a exploração. Depois irão apresentar as teses, tá? Depois que vocês apresentarem as teses, nós vimos na aula passada, né, que as teses são duas problemáticas sobre as quais nós vamos discorrer, nós vamos escrever ao longo dos nossos parágrafos de desenvolvimento. Então, eu venho agora para o meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, onde eu vou abordar aqui uma citação ou um fato histórico, tá? Depois eu vou abordar o que foi que eu apresentei na tese 1. Consequências dessa situação na sociedade. E aí eu termino o meu primeiro parágrafo de desenvolvimento. Vou agora para o segundo parágrafo, que é o D2, desenvolvimento 2. Do mesmo jeito, apresento uma informação que pode ser um dado estatístico, um fato histórico, uma citação, e vou aqui desenvolver o que eu apresentei na minha tese 2, os argumentos para comprovar a minha tese 2. E apresento as consequências dessa problemática na sociedade. Para concluir, eu vou retomar a tese, tá bom? Através de conectivo conclusivo, não é? Portanto, né? Desse modo, vou dizer aqui qual ministério. Eu coloquei ministério, mas você pode usar outro agente, tá? Pode resolver o primeiro argumento, o primeiro problema. Aqui você apresenta um detalhamento, que é uma informação a mais sobre esse agente. Por exemplo, se você dizer que for falar que é a escola, cabe às escolas. Então, você vai dizer qual é a função da escola. Esse é o detalhamento. Depois, outro agente, tá? E, por último, o para quê, que é a finalidade desse problema ser resolvido. Tá bom, pessoal? Eu vou disponibilizar no grupo lá do WhatsApp esse material para vocês. Vocês vão receber ele em Word e vocês podem digitar aqui, ó, tá vendo? São caixas de texto, onde você pode preencher aqui por completo os quadros com as informações, formando aí a redação por completa. Ok? Combinado? Certinho? Alguma dúvida? Posso encerrar a aula? Não? Ok. Obrigado pela participação e até a próxima semana. Um abraço a todos e cuidem-se. Tchau, tchau.